Boa noite, igreja. Boa noite. Oi. A sua bolsa está aqui, ó. Igreja, uma boa noite. Ó, tem duas menininhas aqui perdidas. Vai lá para cima, vocês duas, vamos? O pai dela tá apanhando dela também, viu? Isso aí tem foguetinho, 2 foguetinhos. Irmãos, boa noite. Eu não sei se você torrou de calor, mas hoje foi um dia, eu acho que veio, estava uns 32 graus, pelo menos. Aliás, eu estava lendo lá num portal de notícia, que foi o dia mais quente e seco. Terrível, hein? Para quem é papai e brinca com criança no sol, é um perigo. Irmãos, vamos lá? Deixa eu dar alguns avisos rapidinhos. Primeiro, o querido pastor José Carlos está ausente, está tirando férias. Quarta-feira estará de volta. E aí, acho que bem revigorado já, como é bom tirar férias. Esse era o aviso, né? E eu queria também dizer um bem-vindo às pessoas que nos visitam. Quem está nos visitando pela primeira vez, levanta a mãozinha. Bem-vindos, bem-vindo. Deus abençoe. Também aos queridos da internet, sejam todos bem-vindos. Irmãos, a gente vai dedicar um tempo ao Senhor em louvor. E vamos começar, depois eu queria convidar os irmãos a cantarem algumas músicas conosco, ok? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, uma noite especial. Senhor Deus, fez um calor tão gostoso lá fora, mas estava um pouco seco. Senhor Deus, se esse tempo tem atrapalhado alguém, Senhor Deus, na questão de respiração, não sei, facilita, Senhor Deus, porque estava mais complicado hoje, Pai. Mas muito obrigado, Senhor Deus, que ao mesmo tempo que estava assim, o calor nos alegra. O sol estava muito bonito e o tempo também. Senhor Deus, agora a gente quer aproveitar, Senhor Deus, e finalizar o nosso domingo na Tua presença. Por isso, ó Pai eterno, destitui tudo, Senhor Deus, absolutamente tudo que é humano em nossas vidas, seja raiva, egoísmo, rancor, qualquer uma dessas coisas, Senhor Deus, afasta da gente, e que nós possamos vir, Senhor Deus, aqui, como a gente vai cantar numa das estrofes logo aqui para frente, sem ego algum, para Te procurar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, que possamos fazer, Senhor Deus, do fundo do nosso coração, ao Senhor, porque Te dizemos, Deus, o Senhor é merecedor. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos cantar ao que é digno, e depois quero que valorize. Oi? E a gente tem que separar. Esse negócio da linha de contato está duro. Crianças acima de 2 anos, vamos subir até 9. Teremos culto lá em cima. Tchau. Não está sobrando nenhuma hoje não, né? Não. Muito bem. Legal. Ao que é digno de receber a glória. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória,
muito tempo atrás a gente cantava uma grande verdade. Ela dizia assim, ó: quero que valorize o que você tem. Seu complexo inteiro, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, e o Espírito Santo se move em você. Senhor, eu te quero. Aliás, se algum dos irmãos trouxe a sua oferta, pode trazer lá gasofilácio. Do que no ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida.
meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior. O meu coração não pode mais descer o Amém? Vamos só orar a dízimos e ofertas? Senhor Deus, obrigado que a gente pôde trazer à tua casa aquilo que é teu. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, que a gente possa, com as estratégias, Senhor Deus, levar ao Senhor mais e mais distante. Senhor Deus, todos aqueles coraçõezinhos que estão com dor, que muitas vezes não te entendem, Senhor Deus, e que insistem, Senhor Deus, em ficar distantes, que eles possam ser alcançados. Mas, Pai, independente de tudo isso, derrama sobre nós o teu amor. Porque, Senhor, não adianta nenhuma estratégia se a gente não tiver a essência, Senhor Deus, do Senhor, que é o amor. Amém. Irmãos, tem uma música muito linda, muito antiga, e que nós vamos separar em vozes, hein? As mulheres e os homens, mas não no começo. Ela conta sobre confiança. Solta o Danal. Olha que música mais linda. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando vossa és contra as ondas do mar, amor a ti quer. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. As frente a buscar tempestades no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro. Agora só as mulheres.
você quiser já sentar. Sinceramente, não sei se você concorda comigo, mas quando as mulheres cantam, fica algumas vezes mais bonito do que quando a gente canta, né, homens? E essas vozes de taquara rachada é duro, viu? Mas vamos lá. Irmãos, tem uma última música muito gostosa e depois dela a gente vai poder ter aquele momento de entrega na oração. Que ela fala assim, ó. Paulo escreveu na verdade ali, ó. Raça eleita, sacerdócio real, foi ele mesmo? Acho que foi. Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Senhor Deus, eu só esqueci do Paulo mesmo que escreveu, Senhor Deus. Não me lembrei. Mas, Senhor Deus, eu quero te pedir desculpa. E pedir que o Senhor pudesse estar falando através da tua palavra e defender. Perdão, irmãos, eu acho que eu falei. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Vinde proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, lembra a misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, lembra a misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos teu nome em todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia, exaltaremos teu nome sobre todas as nações, sobre todas as nações. As nações. Amém. Amém. Querendo chamar o Claudinei? Amém. Boa noite, irmãos. Eu vou ler um trecho da Palavra de Deus
aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Se você tem alguma coisa que quer colocar diante do Senhor, um pedido, um agradecimento, aquilo que está te incomodando, tirando o teu sossego, vem à frente. Nós vamos estar orando junto com você. Os presbíteros vão estar acompanhando também. Enquanto você vem, eu quero ler Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é nesse Deus que faz todas essas coisas no céu e na terra que nós vamos buscar nesse momento. É a Ele que nós vamos entregar os nossos problemas. Eu vou estar orando e você vai estar orando também colocando, porque o Deus é o mesmo. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nas Tuas mãos, Senhor, nos colocamos agora. E pedimos a Deus que o Senhor autorize e dê liberdade para o Teu Espírito Santo passear no nosso meio, derramando das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós individualmente, Senhor. Obrigado pelo grande amor com que o Senhor nos tem amado. Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Obrigado pela libertação, Senhor, das garras do inimigo. Obrigado, Deus, que esse sangue também nos leva e nos aproxima mais e mais da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua presença, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, porque mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com errado como nós somos, com todos os nossos pecados, o Senhor nos buscou, o Senhor nos resgatou, e o Senhor tem a sua misericórdia renovada a cada manhã nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós não alcançamos nada, o Senhor é quem nos tem alcançado, e isso não depende de nós, o Senhor é quem faz tudo, Pai. Nós só buscamos agora a Tua presença, porque o Senhor nos deu autoridade para isso. E junto, ó Deus, com o Teu povo que busca agora, que clama, Senhor, eu quero me colocar junto com eles e interceder, ó Pai. Pedir que o Senhor esteja estendendo as Tuas mãos, derramando das bênçãos, Senhor, que o Senhor tem, daquilo que cada um está colocando diante do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, guarda, proteja, fortaleça, Senhor. Quebra, Deus, aquilo que precisa ser quebrado e transforma, Senhor, em vitórias na vida de cada um, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Não porque nós somos merecedores, mas porque humildemente nos colocamos na Tua presença, buscando do Senhor a redenção, buscando do Senhor a vitória, Pai, naquilo que vem nos assolando, naquilo que vem tirando o nosso sossego. Muitas vezes vemos coisas se abalando na nossa frente, na nossa vida, vemos montes se erguendo, tentando nos impedir de passar, de ir à frente, ó Deus, mas nós confiamos no Teu poder, na autoridade que o Senhor tem, e é no Senhor que nós buscamos refúgio e fortaleza para as nossas lutas. Esteja, Senhor, visitando a cada um, e naquilo que estão colocando diante do Senhor, conceda a vitória, Pai. Se for problemas de relacionamento, ó Deus, intervenha e haja na vida dos Teus filhos, ó Deus. Se for problema de saúde, ó Deus, nós cremos que Tu tens poder e autoridade para curar em toda e qualquer situação, seja no espírito e seja no físico, Deus. Se for, ó Deus, problema financeiro, Tu tens também, Tu és o Senhor do ouro e da prata, e nós queremos clamar que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, Senhor, e oportunidades melhores para cada um, para aqueles que estão buscando. Dá sabedoria, Senhor, para que tenham realmente sabedoria do alto para administrar as finanças, para administrar os dinheiros que o Senhor coloca na mão de cada um, ó Deus. Se for problemas de pais, de filhos, ó Deus, nós queremos também
Nós temos o padrão que o Senhor nos deixou dentro da Tua palavra. Que isso venha aflorar, Senhor, na vida de cada um. Que haja harmonia, que haja paz nos nossos lares, ó Deus. Que o Teu poder, que o Teu amor seja manifesto no coração de cada um. Que haja perdão mútuo, Senhor. Que haja entendimento, ó Deus. Que haja realmente um derramar do Teu amor na vida de cada um. E que haja paz e harmonia. Pai, eu quero pedir e clamar também pelas nossas autoridades. Sabemos, ó Deus, e temos visto quanto a gente tem sofrido, quanto o povo tem sido oprimido, ó Deus. E pedimos que o Senhor esteja agindo também na vida deles, ó Deus. Faça a Tua obra, Senhor, que eles possam realmente olhar para o povo e dirigir a nação em favor do povo, Senhor. Seja no mais alto, no federal, no estadual e no municipal, ó Deus. E todos aqueles que o Senhor tem colocado com poder de autoridade sobre nós, ó Deus, opera ali nessas vidas, ó Deus. Porque sabemos que o Senhor que estabeleceu essas autoridades, ó Deus. Confiamos nisso pela Tua palavra, ó Deus. E nessa fé nós queremos clamar ao Senhor, porque Tu podes mudar, ó Deus, toda e qualquer situação. Ó Deus, também pela nossa igreja, eu quero colocar no Teu altar. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada líder que está à frente de cada ministério, Deus. Fortaleça, Pai. Livra de fofoca, livra de inveja, livra de picuinha, Senhor. Livra-nos muitas vezes de nós mesmos, ó Deus, da soberba, do orgulho de estar trabalhando, de ter o ministério, ó Deus. Porque o ministério não é nosso, nós somos apenas obreiros Teus. A obra é Tua, Senhor, e nós queremos trabalhar em fidelidade e em amor, ó Deus, buscando sempre Tua direção e fazer aquilo que é da Tua vontade. E eu peço a Deus que esteja trabalhando na vida de cada um, para que o Teu reino, ó Deus, possa crescer aqui na nossa comunidade, através desta igreja, Senhor. Se o Senhor permitiu que fosse instalada aqui, se o Senhor permitiu que nós chegássemos até onde nós temos chegado, ó Deus, sabemos que temos muito caminho pela frente, mas se pudermos chegar até aqui, é porque o Senhor tem um propósito para esta igreja, Deus. E eu quero clamar e pedir que o Senhor esteja derramando do Teu Espírito, dando a direção, Senhor, a toda a diretoria, a todos o conselho espiritual, aos diáconos, Senhor, e a cada líder, e em especial, ó Deus, a cada família que o Senhor tem trazido e tem nos ajuntado nesse lugar. Derrama do Teu poder, Senhor, que possamos realmente, como igreja e individualmente, servir ao Senhor e buscar sempre fazer a Tua vontade. Eu Te dou graças, ó Deus, e peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Se alguém não orou com você ainda, permaneça no lugar, alguém vai estar orando com você. Eu quero mais uma vez ler o versículo 10 e 11 desse salmo. E aquilo que você colocou diante de Deus, toma posse dessa promessa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Toma posse dessa promessa na sua vida. Quero ainda, eu até ia conversar com o Eric, mas não deu tempo quando ele deu os avisos. Quero agradecer a presença dos homens que estiveram no nosso encontro na quinta-feira, que pela primeira vez nós conseguimos bater em número a reunião das mulheres. Não estou falando concorrência, não quero fazer concorrência, mas para nós foi muito gostoso, tá bom? Nós estávamos em 45, né? Quem que estava com a lista? Acho que era o Almir, mas acho que era isso mesmo, 45 homens. As mulheres acho que estavam em torno de 15, 18, por aí. Quero agradecer também a presença do seu José Antônio Vieira, que nos visita pela primeira vez. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Também o Nivaldo Maciel de Souza. Cadê o Nivaldo? Ah, está lá. Seja bem-vindo, Nivaldo. Deus abençoe. Acho que é Emo Francisco do Nascimento. É isso? Se eu tiver errado, diga, por favor, quem é? Elmo? Aonde está? Cadê? Ah, está chegando lá agora.
Seja bem-vindo também, irmã. Deus abençoe. E Maria Helena do Nascimento também. É o casal, né? Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Se alguém se dispor, tiver no coração, quiser receber eles com um abraço e cumprimentá-los, pode fazer agora. Alguém que está próximo aí, cumprimentar. Que eles são bem-vindos. Em seguida eu quero chamar o pastor Roberto Velzo. Pode vir. E a esposa Deila. Para quem não conhece, acho que vocês vão fazer uma ponte de ligação. Ele é o pastor do Quinho, até o Quinho ser pastor. Agora o Quinho é pastor também. Mas eles foram pastor do Quinho, pastor da Igreja Evangélica Livre, em Toledo, no Paraná, depois ele fala, tá? Eles são de lá do Paraná, e agora eles estão num projeto missionário para Moçambique. Depois ele vai falar também melhor do projeto, e ele também vai nos trazer a mensagem. Não sei como que você se programou, mas eu quero orar e entregar o púlpito para vocês. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do pastor Roberto, pela vida da Deila. Obrigado a Deus porque o Senhor os trouxe bem até aqui, Senhor. Mesmo com alguns problemas na viagem, com GPS e tudo, mas o Senhor permitiu que eles chegassem até aqui. Obrigado a Deus pelas vitórias que já tem dado a eles. Obrigado a Deus pela palavra que Ele vai trazer, que o Senhor plantou no coração dele, para Ele ministrar para nós, para esta igreja nesta noite. Eu quero pedir a Deus que com o Teu Espírito Santo, o Senhor nos abençoe para compreender e aprender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Abençoe e os guarde, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Claudinei. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma alegria, é um prazer muito grande para a Deila e para mim estarmos aqui nessa noite. Então, temos orado por esse momento, esperado, e é um momento muito importante para nós. E nós esperamos então compartilhar um pouco daquilo que Deus tem posto nos nossos corações, tanto com relação ao projeto missionário, quanto a palavra de Deus, que Deus tem posto também nos nossos corações. Então nós vamos fazer o seguinte, a Deila vai começar com um pouco da nossa história, depois nós vamos apresentar um pequeno vídeo que mostra um pouco do que nós faremos, e depois então nós iremos pregar, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, ok? Irmãos, que a graça abundante do Senhor esteja sobre todos nessa noite e sempre, porque nós somos muito carentes da graça do Senhor. É o que nós temos pedido, que Ele derrame sobre nós e sobre cada igreja onde nós temos visitado, porque o nosso desejo realmente é servir, é abençoar o reino de Deus onde quer que nós formos. Eu agradeço também a igreja por nos receber nessa noite, é uma alegria estar aqui. E para mim também, especialmente, é uma alegria, porque eu já tenho ouvido falar muito de vocês através do Quinho e da Fran, que foram muito bem recebidos aqui, muito bem cuidados, eles e as crianças. E nós agradecemos a vocês pelo tempo que vocês cuidaram deles aqui. Eles têm saudades, estão muito bem, e Deus os tem usado grandemente lá onde eles estão. E nós, então, estamos nesse projeto, né? Projeto Moçambique, mas as coisas já começaram muito antes. Na verdade, eu sou de família cristã, a minha família me levou à igreja desde pequena, e para mim assim foi algo sempre muito especial estar na igreja, estar ouvindo as histórias de Jesus quando eu era criança, as histórias bíblicas. Sempre foi algo assim que falou muito ao meu coração, e Deus realmente me tocou desde muito cedo. É muito importante investir na vida das crianças, porque Deus fala com crianças. Deus falava muito comigo quando eu era criança. E principalmente quando se falava a respeito do amor de Jesus por nós, pelo mundo. E pelo que Ele fez na cruz, pelo sofrimento, pela glória que Ele deixou
e veio até esse mundo para viver, para morrer, para sofrer o nosso castigo, para nos dar o perdão. E como criança aquilo me tocava muito, e nós cantávamos também um hino na igreja, eu gosto muito de cantar, e aquele hino falava assim no coro: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E mesmo muito jovem, aquela pergunta era bem direta ao meu coração. E em troca do grande amor de Deus por mim, eu tinha o desejo de também fazer alguma coisa pelo Senhor. E fui orando, fui crescendo, e no tempo determinado, realmente me deu clareza de que Ele me queria no ministério de tempo integral. E chegando o tempo também, eu fui para o seminário para estudar, para me preparar melhor, porque eu percebia que eu precisava aprender muito, que eu precisava me preparar melhor para ser melhor usada nas mãos de Deus. E lá então encontrei esse rapaz, né, que na época pesava, eu acho que uns 15 quilos a menos do que hoje, e continua esbelto e bonito, né? Ele já era bonito na época também. E nós nos conhecemos e fizemos amizade, nos tornamos muito amigos, percebemos que nós tínhamos muito em comum: amor a Deus, amor ao reino de Deus, desejo realmente de sermos usados nas mãos de Deus da maneira como Ele quisesse. E prosseguimos então, nos casamos, começamos o ministério em 1986, e então temos, a partir de lá então, servido a igreja brasileira com muito amor, com muito carinho. Deus tem nos dado um tempo maravilhoso aqui no Brasil, e temos tido mesmo a oportunidade de aprender muito e também de sermos usados por Deus. Mas a questão de missões, o desejo de nos envolvermos com a obra missionária, de estarmos sabendo, orando e, de alguma forma, tendo contato com o mundo, procurando ter aquela visão de Deus, que é uma visão global, né? É uma visão completa, não é como a nossa, que às vezes é tão míope, né? Nós só vemos aqui na nossa frente a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa família, e às vezes temos dificuldade de ver como Deus vê, até os confins da terra. E durante esse tempo, então, Deus foi nos dando essa visão, apesar de que o Roberto já tinha bastante isso no coração. Quando nós nos tornamos amigos lá no seminário, um dia conversando, ele falou que a mulher que fosse se casar com ele teria que saber que um dia ele iria com ela, né, para o campo missionário. E como éramos só amigos naquela época, eu não dei muita atenção a isso que ele disse. Mas depois, quando o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso realmente era algo que Deus tinha para nós. Só não sabíamos o tempo. Então ficamos trabalhando no Paraná, trabalhamos em 2 igrejas ali, e sempre buscando conhecer mais a respeito do mundo, a respeito das necessidades dos povos, das necessidades além da nossa vista. E começamos a frequentar congressos missionários. Depois, com o tempo, começamos a anualmente também promover um congresso missionário na nossa própria igreja em Toledo. E a partir disso, então, Deus tem chamado muitas pessoas entre nós para o ministério, tanto pastoral quanto também missionário transcultural. E nós nos alegramos muito com isso, em ajudar essas pessoas, em encaminhar para o treinamento, depois enviar para o campo. Mas o tempo foi passando e nós percebemos que a nossa hora estava chegando. A partir de agora, né, já fizemos 50 anos o ano passado, então nós não vamos ter ainda muito tempo de vigor, energia. Então, para fazer um trabalho transcultural é agora ou não será mais. Então, Deus nos deu paz em tomarmos essa decisão. A nossa igreja nos apoiou totalmente, embora com certa tristeza, o que é natural, né? Foi um relacionamento de 20 anos, e nós amamos a igreja nos ama também, mas ela nos liberou, sabendo, entendendo que essa é a vontade de Deus para nós no momento. Nós temos 3 filhos, estão ali.
Roberto Filho, Radassa e Jonathan. Todos são adultos, os rapazes já terminaram faculdade, já estão trabalhando, já se sustentam. A Radassa ainda está fazendo faculdade, mas muito direcionada também para o campo missionário. Ela também já tem essa convicção no coração, está fazendo letras, inglês, português, para ajudar nos países pobres, onde a educação e saúde são problemas muito mais sérios do que aqui no Brasil. Então, esse é o desejo dela, e eu acredito que, no futuro, também nós teremos, a nossa filha será a nossa colega de missões também, o que é uma grande alegria para o nosso coração. E é isso, irmãos, nós estamos aqui hoje à noite para compartilhar com vocês e para pedir uma parceria entre vocês e nós, porque nós não podemos ir sozinhos. Nós temos a convicção de que a igreja brasileira precisa ir junto conosco. Sozinhos nós não conseguiremos fazer nada. Sem o apoio da igreja brasileira, sem as orações, sem a contribuição, nós não conseguiremos fazer o trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. E nós temos certeza de que Deus tem aqui um povo que deseja também participar desse ministério, desse projeto, e nós já agradecemos, porque eles estão nos recebendo. Eu espero que Deus fale realmente conosco essa noite também. Obrigado, amor. Nós vamos mostrar um pequeno vídeo, que é tudo que nós iremos fazer, e aí depois a gente complementa com algumas informações. Se puderem apagar as luzes aqui na frente, a qualidade da projeção vai ficar melhor. This is Africa. This is my home. Moçambique é um país da costa oriental da África, tendo como países vizinhos a Zâmbia, Malawi, Tanzânia, África do Sul, Suazilândia, Zimbábue e na costa leste o Oceano Índico. Com 3.000 quilômetros quadrados, abriga em seu território uma população de pouco mais de 20 milhões de pessoas que estão divididas em 40 grupos étnicos. A língua oficial é o português de Portugal, além de muitas outras faladas por diferentes grupos étnicos. A população é essencialmente religiosa, assim distribuída: 28% católicos, 27% protestantes, pentecostais ou evangélicos, 18% muçulmanos, 20% não professam nenhuma crença. Porém, os líderes religiosos especulam que uma proporção significativa dos que não professam nenhuma crença, na verdade, pratica alguma forma de religião tradicional africana, o que inclui culto aos mortos, procura de curandeiros, fora e dentro das igrejas. Portanto, o sincretismo é um grande desafio para o Evangelho. Infelizmente, não se muda essa visão da noite para o dia. A forma de combater o sincretismo é o ensino. Há poucas Bíblias nas igrejas em Moçambique. Há poucos pastores, há poucas oportunidades. Muitos pastores não têm uma compreensão básica da Bíblia. Eles têm sede de estudar a palavra, mas não têm oportunidades e faltam-lhe recursos financeiros. Ninguém vai para Machamba sem enxada. Ninguém vai lutar sem arma. Então, a nossa arma, nós como pastores, são os livros. Diante desse quadro, o Instituto Bíblico de Sofala é um centro importantíssimo que irradia a palavra de Deus há 25 anos na região central e costeira de Moçambique, preparando uma nova geração de líderes da Igreja de Cristo no país. O IBS ainda necessita de professores missionários
pois desta maneira consegue oferecer cursos com mensalidades acessíveis. Nosso projeto é servir em Moçambique por 2 períodos seguidos de 4 anos. Como vocês estão vendo, há um logo da AMEL e um da MIAF. A AMEL, Associação Missionária Evangélica Livre, da qual ainda sou presidente até o final desse mês, vou me desligar. E a MIAF é Missão para o Interior da África, com quem nós fizemos uma parceria para o envio dos missionários da Igreja Evangélica Livre do Brasil. Então nós temos alguns desafios que estão no slide. Queria que o nosso irmão lá da mesa passasse os outros slides, por favor. Então, para quem enviar missionários num país onde você tem 27% de evangélicos, será que há realmente necessidade? Faz sentido? Então, quando a gente olha um pouco mais de perto, nessa composição, 27% você tem cristãos nominais, pessoas que vão à igreja, mas não têm uma experiência viva com Jesus. Você tem mormons, testemunhas de Jeová e outras seitas também. Então, isso não reflete a realidade. E olhando mais de perto, você vê, às vezes, uma igreja até numerosa, mas uma igreja muito rasa, incipiente na questão da palavra de Deus, no conhecimento. Então, a disponibilidade é muito pequena de treinamento, de escola, de oportunidades, e quando tem as oportunidades, às vezes não tem os recursos financeiros. É uma das razões pelas quais poucos candidatos se matriculam no Instituto Bíblico de Sofala para o curso de bacharel, porque eles não conseguirão pagar. Então o pastor, ele precisa, se ele está buscando uma formação bíblica, teológica, mais sólida para poder realmente alimentar o rebanho, para poder fazer evangelismo, discipular pessoas, fundar novas igrejas, alcançar os não alcançados, em Moçambique e fora, ele precisa buscar isso em algum lugar. E são poucas as oportunidades. Então ele precisa trabalhar durante o dia e ir para a aula no final da tarde até 9 horas da noite, todos os dias, para fazer a sua formação teológica. Então esse é um desafio muito grande, irmãos. Então o que acontece? Há uma mistura de coisas, de conceitos, de práticas que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que vem do estilo antigo de pensar e de viver. Isso enfraquece o evangelho, isso mata o evangelho. Então você pode ter igrejas, mas você tem igrejas que têm coisas estranhas. Então se há uma doença na família, a igreja orou e não houve uma cura imediata, às vezes o último recurso é voltar para o feiticeiro e pedir que ele faça um trabalho. Você foi despedido do seu emprego, está sem recursos para sustentar a sua família. Então há aquela tentação muito grande de voltar ao velho estilo de vida. Então essas coisas têm a ver com a falta de compreensão da verdade espiritual da palavra de Deus e da sua aplicação na vida diária para as coisas diárias. Então, um país onde tem um médico para cada 35 mil habitantes e um curandeiro ou feiticeiro para cada 80 habitantes. Então, se você precisa de um médico, não vai achar no seu bairro, nem na sua vila. Você vai procurar alguém que resolva o seu problema. É muito natural no dia a dia as pessoas procurarem ajuda para males físicos, para males emocionais, de várias ordens, no feiticeiro e no curandeiro. Então isso é uma coisa muito, muito forte na cultura. A vivência com os espíritos, a vivência diária, a convivência e a relação com essas entidades espirituais. Isso não se corrige então da noite para o dia. Então o desafio, irmãos, nós não vamos mudar Moçambique, mas nós podemos cooperar para que esses irmãos fortalecidos possam também abençoar o seu próprio país, a sua própria nação. Então, a declaração do Ronaldo Lidório, que é um irmão que tem muita experiência no campo missionário, então ele diz que a maior necessidade da igreja moçambicana hoje é justamente capacitar, ajudar os líderes a serem treinados. Próximo irmão. Então, nosso ministério vai ser justamente nessa área de ensino. Deila e eu temos a forma isso. Então, ensinar tanto no curso de bacharel, quanto no nível de relacionamento pessoal, discipulado, acompanhamento dos alunos, das pessoas, da igreja, para que eles possam crescer no seu conhecimento pessoal da palavra e como viver essa palavra e como ensinar essa palavra.
e também compartilhar um pouco da experiência missionária para que eles adquiram essa visão e possam também compartilhar isso nas suas igrejas e terem igrejas que já nasçam com o DNA de uma igreja evangélica, que é missionária. Então esse é o nosso desafio, isso que nós vamos fazer. Então esse instituto tem hoje 119 alunos, talvez uns 8 ou 10 do bacharel, e os demais todos são dos outros níveis que a escola oferece. Próximo. Então esses são os cursos que a escola oferece, desde bacharel, que é um curso de 4 anos, final deste ano se formará a primeira turma do bacharel. Isso é uma grande, grande vitória, irmãos. Vocês não têm ideia de como isso é significativo para esses irmãos e para a igreja em Moçambique. E vários outros cursos, até professores de crianças. Crianças são numerosas em Moçambique e assim em toda a África. E elas precisam de atenção, cuidado, então esses professores também são treinados. Essa é uma biblioteca bastante modesta para uma escola teológica, que tem aproximadamente 1000 livros. Precisaria ter no mínimo uns 5.000 livros. Próximo. Aqui um laboratório de informática que foi doado por uma igreja brasileira, instalou, treinou o pessoal. Alunos estão usando para fazer as suas pesquisas, seus trabalhos, professores, a comunidade. Essas são algumas das crianças que são atendidas. Dominicalmente há um programa para as crianças no IBS. Então, irmãos, o IBS não é só uma escola para formar cabeças. É uma escola para abençoar o bairro, abençoar a cidade de Beira, abençoar a região central de Moçambique, o país inteiro. É um centro de convivência, de vida espiritual. E isso nos anima e nos motiva muito, irmãos. Curso de culinária e outros cursos vários. Próximo slide. Eu não resisti, irmãos. Não sei se vocês conseguem ver bem essa imagem. Cada um se vira com o bode e como bode, né? Ele está carregando realmente um cabrito nas costas. Então, quando você não tem um carrinho, uma caminhonetinha para levar o bode de um lugar para outro, ou um cabrito, há muitos cabritos lá. A carne mais consumida lá é frango e cabrito. Então você dá um jeito, você amarra o cabrito nas costas, que nem uma mochila, e vai embora, de bicicleta, de moto. Eu vi um de moto que amarrou na cintura, que parecia uma grande pochete. Então, pochete de couro de cabrito. Queria abrir a palavra de Deus com os irmãos e pedir ao meu irmão lá do colocar os slides da pregação. O que torna uma igreja missionária? Eu sei que falar de igreja evangélica e falar de igreja missionária é chover no molhado. Porque toda igreja que se diz evangélica, que segue o evangelho de Cristo, ela por natureza, ela é uma igreja que vai em direção às pessoas. Ela é missionária nesse sentido. Mas em função de muita confusão, é preciso esclarecer, aí a gente acrescenta esse texto, esse adjetivo, uma igreja missionária. O que caracteriza uma igreja missionária? Será que é o número de missionários que ela sustenta? Será que é o número de projetos que ela tem no seu bairro, na sua cidade? Será que são os anos de experiência e jornada servindo pessoas, abençoando pessoas? Algumas coisas, obviamente, a ver com isso. Mas nós vamos buscar um norte para responder essas questões no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Queria convidá-lo a abrir o livro de Atos, capítulo 13. Nós leremos dos versos 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Amém? Todo mundo achou? Já abriu o seu smart aí, o seu iPad, já achou o texto rapidinho? É mais fácil de achar, né? Do que ficar folhando a Bíblia às vezes, né? Então vamos lá, Atos 13, 1 a 13, eu vou ler na versão revista atualizada. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, criado junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o que nós conhecemos por Paulo. Então essa equipe, essa igreja, diz o verso 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar. Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Pai, os nossos corações estão abertos e pedimos que o Teu Espírito que foi dado à igreja, ali em Atos, manifeste-se neste lugar, nas nossas mentes e nos nossos corações, porque nós somos a Tua igreja, o Teu povo, e queremos ouvir a Tua voz. Não a voz do pregador, a voz do Espírito de Deus. Então, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Dá-nos clareza, dá-nos sensibilidade, dá-nos entendimento, dá-nos alegria em acolher essa palavra e paixão pelo Senhor, por realizarmos a Sua vontade, porque ela será uma bênção para nós e também uma bênção para o mundo. Em nome de Jesus, amém. Uma igreja missionária, ela tem a sua missão derivada da adoração a Deus. O texto aqui começa, o versículo 2, diz que esses irmãos, esses líderes estavam servindo eles ao Senhor. A NVI coloca ali, adorando eles ao Senhor. É uma palavra que indica uma atividade espiritual, uma atividade religiosa, que expressava o quê? A devoção deles a Deus através do jejum e da oração. Era o que eles estavam fazendo. Não diz se eles estavam num culto, se eles estavam numa vigília de oração, se era uma reunião da liderança, enfim, a natureza da reunião não diz, mas diz o que estava acontecendo com aqueles irmãos em relação a Deus. Eles estavam servindo ao Senhor. E aqui eu preciso fazer uma pausa e uma pergunta. Quem é este Senhor a quem esses irmãos daquela igreja estavam servindo, oferecendo ali uma atividade espiritual, um culto a Deus? Se você ler o capítulo 2 de Atos, você vai ver o derramamento do Espírito no Pentecoste. Você vai ver Pedro se levantando e dizendo: olha, este Cristo que vocês pregaram na cruz, o que mataram, ele ressuscitou, e Deus o fez Senhor e Cristo. Deus exaltou o seu Filho Jesus, tirou-o da condição de um homem que havia sido humilhado, e na ressurreição o colocou de novo ao lado do seu trono, dizendo: este é o meu Filho amado, ele está aqui comigo, e agora ele venceu a morte, venceu o diabo, e ele tem autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então este Senhor, a palavra é Kyrios, era uma palavra aplicada também para o imperador. Então o imperador era senhor no sentido de ser dono absoluto, de ser autoridade máxima, não tinha nome acima do nome do imperador. Mas Jesus não era apenas um imperador. Deus que veio em carne, humilhou-se, mas ressuscitou em glória e poder, irmãos. E Ele está no trono, e dali Ele exerce o seu ministério. Dali Ele abençoa a sua igreja, dali dirige a sua igreja. Ali Ele exerce a sua autoridade sobre principados e potestades, como diz Efésios 1, 20 e 21, que Deus o colocou numa posição acima de tudo que é tipo de autoridade espiritual. Não tem ninguém acima de Jesus. Todos estão debaixo da autoridade de Cristo, o Cristo vivo, e que juntamente com o Pai enviou o Espírito para a igreja. Então a igreja estava adorando o Senhor, mas quem fala com esses irmãos é o Espírito de Deus, como deixa claro o nosso texto. A igreja estava adorando, e o Espírito, o secretário executivo de missões, ele é que fala com a igreja, é ele que diz aquilo que eles deveriam fazer. Todo o livro de Atos, irmãos, nós vemos o Espírito dirigindo os apóstolos, o Espírito dirigindo os evangelistas. Pegou o Filipe daqui, levou para a faixa de Gaza, falou: evangeliza o eunuco, o etíope, e ali ele evangelizou. Então o Espírito é quem movimenta todo o livro de Atos, irmãos, e assim a igreja deve ser a igreja de Cristo hoje. Este é o agente missionário de Deus por excelência. Então o povo estava ali oferecendo culto, oferecendo adoração, buscando a Deus, jejuando, orando. Neste contexto, o Espírito de Deus tomou a iniciativa de falar aquilo que eles deveriam fazer, ou seja, quem eles deveriam enviar. Portanto, quando o povo
o povo de Deus está diante dele, ministrando a Deus, irmãos, em devoção, amorosa, humilde. Deus revela os seus planos para a sua igreja. E ela torna-se uma bênção cada vez maior para a cidade, uma bênção cada vez maior para o seu país, uma bênção cada vez maior para outros povos que ainda não conhecem o maravilhoso Senhor Jesus que nós conhecemos. A visão missionária da igreja, irmãos, ela não nasce numa reunião de negócios, ela nasce na presença de Deus. É Deus falando com a igreja, e geralmente isso acontece através da liderança da igreja. Não são estratégias humanas, não são planos bem arquitetados, não são estratégias bem elaboradas, não é planejamento de 5 anos. Tudo isso, irmãos, é necessário e bom, mas não são essas coisas que definem o falar do Espírito à igreja. Dizer, eu quero que vocês façam isso, aquilo, e vão nessa direção, nessa direção. Uma certa ocasião, nós estávamos lá na nossa igreja, em Toledo, nos debatendo com uma questão. Tínhamos um seminarista que estava terminando o seu estudo e precisava fazer um estágio, e a vocação dele era trabalho transcultural, e ele tinha uma paixão muito grande por povos indígenas. De fato, hoje ele e a esposa, entre o povo Wayampi, lá no Amapá. E estão vendo Deus fazer uma obra linda, irmãos. Índios se convertendo a Jesus Cristo, professando a fé, sendo discipulados. E ali está nascendo uma igreja Wayampi. Então esse irmão, nós já tínhamos nos reunido, conversado, orado, e estava certo. Ele iria fazer o seu estágio de curso num bairro onde a igreja tinha um trabalho. O Milton veio, chegou da escola, reunimos com ele. Falamos, irmãos, estamos pensando, temos orado e sentimos de Deus que essa é a direção para o seu estágio. E ele assim, é um cara muito simples, muito humilde de espírito. Falou, olha, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, só para desencargo de consciência, mas quando eu estava lá na escola, o pessoal me falou sobre uma realidade, uma necessidade. É uma cidadezinha chamada, acho que Santa Terezinha, lá no Mato Grosso do Norte. Fim de mundo, irmãos. Uma cidadezinha, um buraco. Mas ali existe uma igreja, que foi fundada por missionários que trabalhavam com índios e tinham contato com as pessoas na vila e foram evangelizando, e esse pessoal foi se agregando, se reunindo e formou-se uma igreja. Mas ela não tinha um pastor. Então eles queriam alguém para pastorear a igreja. Tá bem, Milton, ok? Então ouvimos e ficamos meio assim, né? Falamos, e agora, o que nós vamos fazer? Irmãos, vamos dar um tempo, vamos tirar uma semana, uns dias, vamos orar sobre isso, e depois nós nos reunimos e vamos ver o que a gente faz. Pois bem, nos reunimos uma semana depois, e para minha grande surpresa, irmãos, todos os membros do Conselho Missionário tiveram a mesma convicção. O lugar do irmão Milton é lá em cima, em Santa Terezinha, não aqui no bairro. Não que o bairro não seja importante, não me entendam mal, mas naquele caso específico a direção do Espírito de Deus era outra. E foi uma grande alegria enviá-lo debaixo dessa convicção. E lá ele foi abençoado, lá ele abençoou aquela igreja, lá ele teve a oportunidade de ter contato com várias tribos indígenas também, que era parte do pacote, adquirir experiência sobre a realidade transcultural indígena, e foi uma bênção, irmãos. Então nós vemos Deus na sua graça, irmãos, dirigindo a igreja, mas quem dirige é o Espírito que fala. Então, a visão missionária da igreja, ela vem dessa adoração, dessa atitude de se colocar diante de Deus. É diante de Deus que nós devemos buscar aquilo que Ele quer que nós como igreja façamos. Segundo aspecto, uma igreja missionária tem uma equipe de liderança comprometida com Deus e a sua missão no mundo. A igreja de Antioquia, irmãos, era uma igreja privilegiadíssima. Tinha entre os seus mestres Paulo e Barnabé, reconhecidamente homens de Deus, pecadores, limitados, cheios de graça e de poder, cheios do Espírito. É o que Lucas, o autor de Atos, fala sobre Barnabé. Mas esses irmãos estavam ministrando nessa igreja. A igreja estava, irmãos, deslanchando, a coisa era maravilhosa. Havia ali um derramar realmente da graça e do poder de Deus, salvando pessoas e pessoas através do testemunho do evangelismo da igreja. Então essa turma toda estava reunida. Paulo e Barnabé então estavam ali participando da liderança. E essa liderança, irmãos, era uma liderança que
adorava ao Senhor. Ministrava a Ele, gastava tempo em sua presença, em oração, em jejum, como nós acabamos de ver. Nós temos lutado muito, irmãos, na nossa própria vida, na nossa própria experiência como liderança de igreja, para termos na igreja um time de líderes, que são homens piedosos, homens que amam a Jesus, homens que oram, homens que jejuam. E nós fazemos isso uma vez por mês como conselho da igreja. Então, o dia que nós temos reunião na terça-feira, nós também jejuamos pela igreja, pelas nossas necessidades. Não é que nós somos o exemplo perfeito. Por favor, irmãos, é graça de Deus. Nós somos custosos, na verdade. Deus tem que tratar muito das nossas vidas para nós obedecermos aquilo que está no coração dele. Mas era uma liderança que tinha essa vida de busca do Senhor. Era uma liderança sensível, portanto, à voz do Senhor. O texto diz, disse o Espírito Santo, e eles não apenas entenderam intelectualmente, mas agiram num passo de obediência e fé. Era uma liderança obediente. Uma coisa é entender a vontade de Deus, outra coisa é fazer a vontade de Deus, especialmente, irmãos, quando esta vontade de Deus parece ir contra os nossos interesses, ou contra, puxa, como é que nós vamos enviar Paulo e Barnabé? Como é que a igreja vai se virar sem duas das suas colunas espirituais? Quem vai fazer o trabalho deles? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que a igreja vai continuar? Irmãos, a igreja não era de Paulo, não era de Barnabé, não é de pastor nenhum. Eles têm responsabilidades e liderança, sim, mas Deus é quem põe e quem tira, quem pega daqui e envia para lá, irmãos. E foi o que aconteceu. Essa igreja obedeceu, ela enviou os seus, e os seus melhores, ou entre os melhores. Não é fácil, irmãos, obedecer. Se nós dissermos que é fácil, eu creio que nós talvez ainda estejamos obedecendo nas coisas mais simples, porque Deus também vai subindo o nível dos planos, dos propósitos, conforme a maturidade dos seus filhos, como nós fazemos com os nossos filhos. O nível dos desafios vai subindo conforme eles vão amadurecendo e adquirindo novas responsabilidades na vida. Uma igreja que tinha uma liderança, irmãos, uma equipe missionária comprometida com ele, com a missão. Era uma igreja que adorava o Senhor, sensível à voz do Senhor, uma liderança obediente, impôs sobre Paulo e Barnabé e os enviaram. Enviaram, diz o texto, despediram, mandaram embora, falaram, irmãos, vão em paz, Deus abençoe. Mas no verso 4 diz que quem os enviou, olha na sua Bíblia, a primeira palavra do verso 4. Quem enviou Paulo e Barnabé? O Espírito Santo. Ele chama, ele capacita, ele envia, mas ele fala com a igreja, e a igreja é o quê? O canal através do qual Deus envia. Então não tem esse negócio de missionário fazer carreira solo não, irmãos. Igreja nenhuma quer me apoiar, abençoar, ninguém entendeu esse projeto como de Deus. Então eu vou no peito e na raça, eu vou mostrar para esses incrédulos, esse pessoal de pouca fé, que não acreditam no meu potencial, no meu chamado, etc, etc. Esse discurso a gente ouve muitas vezes por aí. O cara vai e quebra a cara. Uma igreja que obedece, que envia, que põe a mão, que abençoa os seus servos. A imposição de mãos aqui tinha um significado muito grande, um significado do tipo, olha, nós estamos nos identificando com vocês, Paulo e Barnabé, nós estamos aqui transferindo autoridade para vocês, para que vocês façam lá no campo missionário, entre os gentios, aquilo que nós como igreja faríamos se lá estivéssemos. Preguem, batizem, orem com as pessoas, discipulem pessoas e vão para frente. Significava também dizer, Paulo e Barnabé, nós estamos aqui compactuando, fazendo um pacto com vocês. Há aqui uma parceria, há aqui um compromisso, há uma cumplicidade. E essa cumplicidade dizia, irmãos, vocês não serão esquecidos quando estiverem lá no campo. Nós vamos orar, nós vamos lembrar, nós vamos apoiar, nós estaremos realmente na retaguarda. Contem efetivamente conosco. Não há ação maior, irmãos, para um missionário que está lá fora no campo. O campo transcultural tem as suas características específicas, distintivas.
os desafios são maiores, a coisa bate no outro nível, a gente tem que aprender uma língua nova, às vezes você não consegue aprender a língua, às vezes você não consegue se relacionar com seus colegas de equipe. Nós vamos trabalhar com irmãos de outros países na equipe missionária, americano, alemão, e às vezes o negócio dá uns arranca-rabo, e como é que Deus vai agir, irmãos? Nós precisamos. Você fica doente no campo, a água é diferente, a comida é diferente, o clima é diferente, o seu corpo é submetido a um treinamento intenso, na marra, e Deus precisa, irmãos, nos dar graça. Sem falar das lutas espirituais, da batalha espiritual, daquela opressão que existe, irmãos, e existe mesmo. Conversando com uma missionária que serviu lá 2 anos, em Moçambique, na cidade de Espungabeira, ela disse o seguinte: lá no Brasil, eu quero me virar, espiritualmente falando, com meus feijãozinho e arroz espiritual. Eu lia a Bíblia, né? Dia sim, dia não, e levava a vida. Aqui em Moçambique não dá. Se eu ficar sem me alimentar, sem ter comunhão com Deus, há momentos que eu literalmente paro. Eu não tenho forças, e não era uma questão física. Era realmente opressão espiritual. Tinha que ir para casa, parar, fechar a portinha do quarto. É verdade que ela morava numa aldeia onde o pessoal tinha lá um feiticeiro bem pertinho, o negócio acontecia tudo na cara dela ali. Ela convivia com as pessoas, porque ela queria ganhar aquele povo Muani. Mas, irmãos, há um preço a ser pago. Então, essa opressão, ela requer do obreiro uma atitude espiritual diferente, ela requer um apoio espiritual diferente. Ele precisa ter a si uma igreja que impõe as mãos sobre ele e que o envia nessa parceria, nesse tipo de compromisso espiritual, irmãos. E isso vem da liderança da igreja, irmãos. Uma liderança que ouve a voz de Deus, irmãos, é uma grande bênção para a igreja, para o mundo. Uma liderança que não ouve a voz de Deus pode se colocar contra Deus, pode ser um entrave à vontade e à obra de Deus, mas eu não creio que esse seja o caso dos irmãos. Então, amados irmãos, que tem aqui uma função de liderança, se vocês me permitirem me dirigir diretamente a vocês nesse momento, líderes em nome de Jesus, assumam esse papel, se eventualmente não tem assumido, mas se eu tenho assumido, dá para elevar a barra, o nível um pouquinho mais. Comprometam-se com Deus e a missão que Deus compartilhou com esta igreja. E em grande, essa responsabilidade é compartilhada com a liderança da igreja. Apoiem os obreiros que Deus levantar no vosso meio. E eu tenho certeza, irmãos, que entre as pessoas que aqui estão, Deus tem alguns que Ele quer que saiam daqui, deixem a sua terra, a sua parentela, e vão para uma terra que Ele vai mostrar. Porque esse é o desejo de Deus. Apoiem, sustentem, enviem, alegrem-se e sejam um canal de bênção para o mundo, irmãos. Então, até aqui nós vimos, irmãos, que uma igreja missionária tem uma missão derivada da sua comunhão, da sua adoração a Deus. Tem que ver, buscar a Deus, e dali vem a direção. Líderes também comprometidos com Deus e com a sua missão no mundo. E é também uma igreja atuante. Uma igreja missionária, irmãos, é uma igreja atuante no contexto onde ela está. Uma coisa muito bonita e interessante ao mesmo tempo aconteceu, irmãos, no livro de Atos capítulo 11. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Atos 11, verso 26. O que está escrito lá? E apresentando-se... Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Está falando de Barnabé, que foi buscar Paulo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Em Antioquia, os do caminho eram assim também chamados, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Aparentemente, conforme os estudiosos, pelo menos dizem, não foram eles que se autodenominaram: olha pessoal, nós somos os cristãos, os que seguem Cristo, Jesus.
Não, foram as pessoas da cidade, os vizinhos, os amigos, o pessoal do bairro e assim por diante, que passaram a chamá-los de cristãos. Você sabe o que significa cristão? Alguém que segue Cristo? Também. Mas literalmente falando significa um pequeno Cristo. Não é significativo uma comunidade, uma cidade chamar um grupo de pessoas de um grupo de pequenos cristos, porque a vida deles mostrava coisas que eram vistas em Jesus. Não era só uma ligação partidária, uma filiação partidária, era uma vida vivida com Jesus no dia a dia, irmãos. E as fora viam as obras deste povo. Então havia ali, irmãos, uma vida cheia do Espírito, vivida pela igreja de Antioquia. Então eles eram o quê? Testemunhas de Cristo. A testemunha vive o Evangelho no dia a dia. A vida prática. E isso é visto por outras pessoas. Esse testemunho vivido, irmãos, ele tem que ser acompanhado do testemunho falado. Ou seja, há uma pregação. Pregar a palavra é explicar a mensagem de modo claro e compreensível para as pessoas. Então as pessoas podem ver na sua vida uma atitude muito diferente, talvez, dos seus colegas de trabalho. 4 ou 5 participam do esquema, eles te convidam e você diz: olha, eu estou fora. A minha ética cristã não inclui esse tipo de procedimento. Ou seu filho vem para você e fala: pai ou mãe, queria muito ir na balada hoje, tem uma festa muito legal. Olha, filha, acho que não é realmente um lugar. Mas pai, todo mundo vai, todas as minhas amigas, os meus amigos, o que eu vou dizer para eles? Eu sou um crente quadradinho, não sei o quê, bem. Aí você precisa orientar os seus filhos, permanecer firme em princípios da palavra que você conhece e que você vive. E aos poucos, os amigos dos seus filhos, os familiares dos seus filhos começam a fazer perguntas. Mas por que vocês agem diferente? É óbvio, tem críticas, tem ridicularização, às vezes hostilização, bullying, etc, etc, etc. Mas nada disso é novidade, irmãos, para o cristão. Mas haverá um momento, irmãos, que nós precisamos explicar a nossa fé. Como você é conhecido no seu círculo de amigos e de convivência? Um pequeno Cristo? Como a igreja é conhecida aqui no bairro, na cidade? Qual é a reputação dessa igreja? A igreja de Cristo, irmãos, vive o Evangelho. Isso significa que o amor de Cristo é demonstrado de forma prática para as pessoas ao nosso redor. Há alguém doente, a igreja ora, conforta, como fizemos aqui, irmãos. Mas não só no culto. Tem um vizinho lá que está na maior crise, está a ponto de cair a casa, briga todo dia. E diz: olha, não quero saber mais de você, vai embora. E os filhos gritando para cá, e filho gritando para lá, e você sabe qual é a solução. Você vai lá, aconselha, senta e ora, acalma as pessoas, leva de Deus, mas também oferece uma solução. Olha, eu posso te encaminhar a Jesus. Jesus pode mudar o seu coração, Jesus pode mudar o seu casamento, Jesus pode mudar essa situação. Eu não tenho poder, mas Jesus tem esse poder, e nós vamos orar e clamar a Ele. É assim que a igreja age ao seu redor. Ela vê um irmão necessitado, alguém que está enfrentando uma crise, ficou desempregado, ou seja lá o que for. A igreja vê a necessidade e ajuda. Há uma viúva necessitada, toma-se uma iniciativa. Os irmãos se reúnem e fazem alguma coisa. A igreja pratica o Evangelho e a igreja explica o Evangelho, irmãos. Então isso demonstra a compaixão de Cristo. A igreja torna-se um grupo que é visto pelos de fora como um povo que ama o próximo, porque ama a Deus. Portanto, já vimos, irmãos, que uma igreja missionária ela tem uma missão derivada da adoração a Deus. Os seus líderes são comprometidos com Deus e com a missão no mundo. É uma igreja atuante na cidade,
Mas é uma igreja também que tem uma visão, irmãos, global. Uma visão para alcançar o que Paulo e a igreja aqui de Antioquia chamava de os gentios. A igreja de Antioquia, irmãos, ela tinha várias características distintivas. Uma delas, ela era uma igreja multicultural. Havia pessoas de diferentes grupos étnicos que faziam parte dela. Se você pegar e ler o texto aqui, Paulo era um judeu, nascido em Tarso, educado em Jerusalém, dentro da elite religiosa, era um cara cabeça, filósofo da religião. Você pega um Barnabé, que também era judeu, mas você pega o tal do Simeão, por sobrenome Níger, provavelmente um homem negro, vindo de algum local, talvez do Níger. Níger significa negro. Lúcio de Cirene também não era dali, provavelmente um gentil, ou seja, não era um judeu. Então você vê só nessa composição da liderança uma multiculturalidade muito grande. E ela tinha um forte desejo de servir a Deus. Foi a primeira igreja que enviou missionários para alcançar não judeus, além das suas próprias fronteiras. Ou seja, os missionários Paulo e Barnabé foram enviados, e eles agora tinham que romper uma barreira, irmãos, geográfica, uma barreira cultural, uma barreira espiritual, para alcançar outros povos em outros lugares. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja, mas foi a igreja que não conseguiu enxergar além do seu contexto sociocultural e religioso. Na cabeça dos judeus, a igreja de Cristo, o Messias, era para os judeus. Não entenderam. E por isso aquela igreja perdeu o privilégio de ser uma igreja que alcançou o mundo gentílico. Perdeu o privilégio de abençoar, irmãos. Então nós vemos um Senhor Jesus, quando ele entra lá no templo e vê aquele comércio de animais, de cambistas, ele pega e levanta as mesas, limpa e diz: olha gente, isso aqui não é para ser casa de comércio, vocês fizeram disso aqui um covil de ladrões, isso aqui virou um comércio vergonhoso, isso aqui é para ser uma casa de oração para todos os povos. Todos os povos deveriam vir a Jerusalém, ouvir do Deus de Israel, receberem a bênção através do povo de Deus do Antigo Testamento. Isso não aconteceu. Marcos 11, 17. Mateus 28, 18 a 20, nós vemos lá o Senhor Jesus dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as etnias. Cada grupo étnico é alvo, irmãos, do olhar amoroso e salvador de Deus. Deus não tem escolhido no sentido de ter um grupo étnico, um país, uma raça preferencial. Isso absolutamente não existe do ponto de vista da Bíblia. Ele nos manda para fazer discípulos de todos os lugares. Então o plano de Deus, irmãos, ele não é apenas local. Os olhos de Deus contemplam toda a humanidade, todos os lugares, todos os povos. Romanos 10, abra a sua Bíblia lá comigo, Mateus, Marcos, Lucas, Romanos 10, 14 e 15. Abra lá, por favor. Desculpa, hein? Está ali, né? Ok. O que diz? Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo estava escrevendo aos irmãos de Roma, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, para dizer aos irmãos: irmãos, eu estou indo para a Espanha, e eu quero que vocês me encaminhem para a Espanha, que vocês me enviem para a Espanha, porque lá na Espanha há pessoas que não ouviram ainda. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não forem enviados os pregadores? Então ele estava dizendo para os irmãos de Roma: irmãos, me enviem, porque Deus me mandou ir. Os olhos de Deus, irmãos, a visão de Deus é uma visão global. Isso passa necessariamente para a igreja, que deve ter uma visão global. A igreja do Senhor Jesus enxergar o mundo com olhos diferentes do que o próprio Senhor o faz. Eu queria mostrar uma sequência de slides que explica ou mostra
como essa questão da distribuição dos missionários hoje no mundo acontece. Vamos lá. Então, olhando aqui para o mundo muçulmano, é só pensando mais na realidade agora do mundo islâmico. Então, você tem na esquerda a população muçulmana mundial. 23% da população do mundo são pessoas que professam o islamismo. Seguem Alá, Maomé, o seu profeta, leem o Alcorão com maior ou menor frequência, vão na mesquita, etc, etc, etc. Então, 23% da população mundial. Quando você olha para o número de missionários que trabalham no mundo muçulmano, você tem 2% dos missionários que existem trabalham no mundo muçulmano. Então, de todos os missionários do mundo, 2%. Próximo slide, por favor. Os de azul são os missionários no Ocidente. Américas do Norte, Central, Europa. Quando você olha para os missionários, os amarelinhos, veja a quantidade de amarelinhos que trabalham e servem no mundo ocidental, supostamente um mundo evangelizado. O que não é mais o caso. A Alemanha está recebendo missionários brasileiros. Portugal, nós temos um missionário da Evangélica Livre em Portugal. E assim por diante. Mas é o fato. Então há um grande número de missionários trabalhando nos países ocidentais. Próximo slide. Quando você olha o número de missionários trabalhando com grupos étnicos dentro do Brasil, isso inclui povos indígenas, isso inclui ciganos, isso inclui quilombolas e assim por diante. Então, já vai diminuindo, é um número comparativamente bem menor. Próximo slide. Os grupos étnicos não estavam incluídos ali, povos indígenas. Então, os missionários que trabalham com povos indígenas, a proporção já cai abruptamente. Quando você olha um pouquinho mais, próximo slide. Os missionários que trabalham entre budistas, hindus, a Índia é majoritariamente hindu, embora tenha 200 milhões de muçulmanos também, e uns 3% de cristãos. Então você tem 1, 2, 4, 5, 6, 7 para um mar de pessoas. Próximo slide. Quando você pensa em povos não alcançados da janela 1040, que é uma região mais que abrange desde o norte da África, pelo coração da Ásia, que vai até o Japão, você tem 3 missionários trabalhando proporcionalmente entre este grupo de pessoas. E o último slide. Não tem mais amarelinho? Tem um missionário da força missionária do mundo inteiro, proporcionalmente, no mundo muçulmano, que serve entre pessoas que não conhecem ainda o Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de ter tempo para falar um pouco daquilo que Deus está fazendo no mundo muçulmano. É uma coisa sem precedentes. Muitos vindo a Jesus porque sonham, têm uma visão com um homem vestido, com um homem que fala, e eles entendem que esse homem na verdade é Isha, é Jesus, e eles vão atrás porque até encontrar um crente, até encontrar uma igreja, encontrar um missionário que lhes explique a visão. E Deus está salvando muitos. Eu estive no Egito em junho do ano passado, tive o privilégio de ver irmãos, pastores, líderes contando histórias após histórias da conversão de muçulmanos. Em 5 anos, a Tunísia tinha 7 a 10 crentes conhecidos. Hoje tem mais ou menos 70 mil crentes. Famílias inteiras de muçulmanos vindo a Jesus, irmãos. É uma coisa linda o poder de Deus se manifestando na salvação desse povo. Mas o clamor daqueles irmãos, e por isso nós tínhamos ido para lá, era: gente, por favor, nós precisamos de obreiros. Nós precisamos quem nos ajude a treinar, discipular essas pessoas. Nós poderíamos abrir várias igrejas no país inteiro, mas não temos as pessoas.
Irmãos, os olhos de Deus veem o mundo inteiro e nós não podemos enxergar menos. Qual é a percepção desta igreja com relação aos povos do mundo? Há um interesse, há um compromisso em pregar o evangelho além da cidade. A igreja envia, ela separa para a obra de Deus entre os povos, aqueles que reconhecidamente Deus levanta, e aqueles que Deus ainda vai levantar, irmãos. A igreja, de alguma maneira, apresenta as nações em oração a Deus, clamando pela salvação dos povos. Creio que essa igreja tem se envolvido também financeiramente na evangelização dos povos. E isso é uma coisa extremamente necessária. Concluindo, irmãos, uma igreja missionária é um grupo de crentes locais que tem um relacionamento vivo com o Senhor Jesus, pela palavra, pela oração, pelo culto coletivo, através da sua vida em comunidade, em família da fé. Mas ao adorar este Deus, ela vai conhecendo o caráter único de Deus, digno de toda adoração, e que também é o Deus que quer redimir os povos. Daí nasce, irmãos, aquela paixão, aquele desejo, aquela coisa de se envolver, de tornar o nome de Jesus conhecido e adorado por muitos outros povos, irmãos. Há uma iniciativa da liderança em conduzir a igreja do Senhor, de ouvirem a sua voz, de obedecerem e de juntos assumirem compromissos com Deus e a obra dele no mundo. Isso leva, irmãos, o povo de Deus a viver o evangelho no lar, no trabalho, na escola, entre os amigos, como pequenos cristos, pessoas que demonstram pela sua vida as atitudes de Cristo, o caráter de Cristo, e a explicar o evangelho para as pessoas, para que elas sejam salvas. E atuar nos ministérios voltados para fora da comunidade, para a comunidade maior, e as pessoas vendo as vossas boas obras, elas vão dar glória a Deus. Mas a visão da igreja, a visão missionária, irmãos, ela não para no bairro, na cidade ou no próprio país. Não, ela deve alcançar os confins da terra. Há um amor, um interesse, um compromisso para alcançar povos ao redor do mundo e tornar Cristo adorado e conhecido entre os povos. Não é uma coisa incrível que Deus tenha escolhido vasos de barro como você e eu, irmãos, para tornar o nome dele conhecido e adorado até os confins da terra. Eu reputo isso como um grande milagre da parte de Deus. E me alegro tremendamente, irmão, em ser um pequeno operáriozinho, um servo na seara do Senhor. E em nome de Jesus, eu gostaria que você tivesse essa compreensão e esta alegria e este compromisso com o Senhor Jesus através da sua igreja, enviado ou indo para o mundo. Será que nós podemos dizer amém a esta verdade, irmãos? Amém? Você concorda com isso? Amém? Deus abençoe, irmãos, esta igreja. Amém? Amém. Irmão Hélio. Ali na frente, na saída na mesa, tem um cartãozinho nosso, marca-página. Por favor, leve 1, 2, 3, quantos você quiser, para alguém que não esteve aqui, para um irmão, um vizinho que seja crente e possa interceder por nós. Atrás tem os nossos motivos de oração. Obrigado. Queria agradecer ao pastor Roberto por trazer a palavra, também por apresentar algo que para nós é um privilégio. É um privilégio saber aquilo que Deus tem colocado em seus corações. E também Deus tem nos dado a oportunidade de sermos mais privilegiados em participar também do ministério que Deus tem colocado na vida deles. Queria também pedir para a irmã vir à frente, nós vamos estar orando. Também vamos levantar uma oferta. E temos sido sempre desafiados nesse sentido, de não apenas levantar uma oferta hoje, mas
a adotar o trabalho e contribuir para que o sustento possa se manter ao longo dos anos. Então, se Deus tem tocado no seu coração, se o Espírito Santo tem falado a você em participar, contribuindo com o trabalho que Deus já tem colocado em seus corações, nos procure e nós vamos estar reenviando então mensalmente esse valor para que o sustento deles sejam completados. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus por suas vidas. Queria pedir que os irmãos levantem também, se possível, estendem suas mãos para, nesse sinal, abençoá-los também. Senhor Deus, nós temos um privilégio, que é participar da Tua obra, que é participar, Senhor, do Seu chamado de alcançar os povos, alcançar até os confins da terra. E nós agradecemos porque nisso o Senhor tem nos olhado para nós, porque somos incapazes, somos fracos, somos inúteis para a sua obra se não for através do Teu Espírito nos dirigindo e nos mostrando. Queremos, Senhor, como igreja, abençoar o pastor Roberto, abençoar a irmã também nesse projeto, que o Senhor os abençoe no levantamento do sustento e também no período que vão passar lá, que o Senhor também esteja com os filhos que ficarão, dando suporte, dando toda a ajuda que eles precisarem, todo o apoio que eles precisarem. Também, Deus, queremos rogar que em qualquer instante o Senhor esteja os dirigindo, os abençoando, mostrando os propósitos do Senhor para as suas vidas, e nos momentos mais difíceis o Senhor possa resplandecer a Tua luz e que a Tua direção esteja sempre sobre suas vidas, e assim também o conforto do Teu Espírito Santo. Nós agradecemos e os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os diáconos estão passando aquela... Me fugiu o nome. A salva. Estão passando a salva e você sentir no coração, contribua, mas não se esqueça que a necessidade é ao longo de todo o projeto. Que Deus os abençoe. Agradecemos a presença e que seja um projeto cheio da graça de Deus. Amém. Também mande lembranças e as saudações da igreja de Toledo e Deus os abençoe. Vamos mais uma vez orar, abençoando, buscando a bênção de Deus e que o Senhor também esteja abençoando a semana dos irmãos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos na Tua presença, e também que o Senhor nos abençoe na semana que virá, que possa ser uma semana cheia da Tua graça, que possa ser uma semana cheia do Teu poder, e que em tudo, Senhor, o Teu brilhe a Tua luz em qualquer situação. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Boa noite. Deus os abençoe.